Boa noite, gente. Nós ficamos responsáveis por falar um pouco sobre a doença de Kawasaki. Bom, para começo de conversa, o que seria a doença de Kawasaki? Ela é uma vasculite, que no caso é a inflamação dos vasos, sejam eles capilares, veias ou artérias, normalmente de médio calibre, e principalmente essa vasculite ocorre principalmente nas artérias coronárias. A doença de Kawasaki é uma das principais causas de cardiopatia adquiridas na infância. As manifestações precoces dessa doença vão incluir miocardite aguda, insuficiência cardíaca, arritmia, endocardite e pericardite. Esses sintomas podem levar a uma formação subsequente de uns aneurismas das artérias coronárias. Esses aneurismas, eles são raros, mas quando eles aparecem, normalmente eles são grandes. E aí isso aumenta o risco de tamponamento cardíaco, o risco de trombose ou até mesmo de infarto. Porém, não só o tecido cardíaco ele pode ser afetado pela doença de Kawasaki. Tecidos extravasculares, eles também podem ser afetados, como, por exemplo, vias respiratórias superiores, pâncreas, trato biliar, rins, mucosas e linfonodos. Bom, a etiologia da doença de Kawasaki, ela não é totalmente compreendida pela ciência, mas sabe-se que tem alguns fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento dessa condição, como predisposição genética, já que essa doença se manifesta com mais frequência em pacientes asiáticos, também a imaturidade do sistema autoimune, já que a maior parte dos pacientes apresentam idade menor que 5 anos, que é quando o sistema autoimune ainda não está totalmente desenvolvido, e aí ele gera, na maior parte das vezes, uma resposta inadequada em frente a infecções, inflamações, e também a possibilidade de um agente transmissível, já que, curiosamente, essa doença ela se manifesta com mais frequência durante a primavera e o inverno, sugerindo a possibilidade de um agente transmissível respiratório, bacteriano ou viral que seja capaz de causar uma resposta inadequada do sistema autoimune. Bom, agora para a gente se aprofundar aqui na parte de predisposição genética, a gente tem que entender primeiramente a diferença de polimorfismo e mutações. O que são polimorfismos? São alterações nas sequências de DNA que podem ou não gerar discretas alterações em algum organismo. Por exemplo, nos humanos, diferenciar a cor dos olhos, o tipo sanguíneo. Já as mutações, elas são alterações genéticas que na maior parte das vezes vão causar manifestações patogênicas naquele organismo. E aí, na doença de Kawasaki, vão ter alguns genes que vão estar polimorfos, vão desenvolver algum polimorfismo, que vai aumentar a suscetibilidade de desenvolver essa condição. Por exemplo, o gene ITP-KC, que é responsável por inibir a ativação de linfócitos T e coordenar a resposta autoimune. Na doença de Kawasaki, esse gene vai estar hipoexpresso, e aí sua menor expressão vai causar uma hiperatividade do sistema autoimune, gerando respostas imunes inadequadas. Já o terceiro gene, que é o CASP3, ele é envolvido na apoptose, e sua hipoexpressão vai causar na doença de Kawasaki uma dificuldade de remoção das células inflamatórias. Já o último gene, que é o FCGR2A, ele é responsável por regular a fagocitose e a inflamação, e aí sua menor expressão vai aumentar o risco de aneurisma coronário e inflamação vascular persistente. A doença Kawasaki ela é mais frequente em crianças, principalmente menor de 5 anos de idade, que vai ocorrer em 85% dos casos, e abaixo dos 2 anos de idade, que vai ocorrer em 50% dos casos. Ela é pouco frequente em pacientes com menos de 6 meses ou mais de 8 anos de idade. Além disso, ela vai ter mais predomínio no sexo masculino. Ela pode acometer qualquer pessoa, mas ela vai ser mais prevalente em asiáticos. Ela é considerada a principal causa de cardiopatia adquirida, infarto agudo do miocárdio, em países como os Estados Unidos e Japão, em países em desenvolvimento, por sua vez, corresponde à segunda causa, fica atrás apenas da febre reumática. Sua incidência global ela vai variar bastante entre os países, onde ela vai ser mais alta no Japão, intermediária em outros países asiáticos, como Coreia do Sul, China, e mais baixa na América do Norte e Europa. Além de tudo, ela vai ocorrer principalmente em crianças asiáticas, e ela também é frequente nos meses de inverno e início da primavera.
em regiões temperadas. A doença tende a avançar em 3 fases: a fase aguda, a subaguda e a convalescente. Na fase aguda, ela se inicia com febre alta de mais de 39 graus nos primeiros 5 dias e que não baixa com remédio. Irritabilidade, letargia, dores abdominais, conjuntivite bilateral, exantema polimorfo no tronco e na região perineal, nos primeiros 5 dias também. Alterações orais, né, lábios fissurados, língua em morango, alterações nas extremidades, eritema, edema nas mãos e pés também, do terceiro ao 5º dia. Linfadenopatia cervical, que são os linfonodos que incham, né, na região cervical, e acontece em 50% dos casos. A fase subaguda vai do final da febre até o 25º dia, né? A fase aguda dura aproximadamente 10 dias, sendo os 5 primeiros de febre que não passa, né, com remédio, e a fase subaguda começa quando a febre termina até o 25º dia. E acontece descamação nessa região ao redor da unha, na parte palmar, plantar, na região perineal, né, ali aproximadamente no 10º dia. Acontece artrite, artralgia, trombocitose também, complicações cardíacas entre a 2ª e a 4ª semana. E a última fase é a fase convalescente. Ela vai da 6ª à 8ª semana depois do início dos sintomas. E nela acontece o desaparecimento dos sinais clínicos, né? A recuperação progressiva do paciente. Ela termina quando os exames normalizam, né? A função cardíaca é reavaliada e se encontra estável, né? Porque a doença pode ocasionar em problemas cardíacos como infarto do miocárdio, miofascite, que é a inflamação do miocárdio, valvulite, que é a inflamação das válvulas cardíacas, disfunções ventriculares, enfim, entre outros. E aí, quando normaliza, né, quando é reavaliado e está estável, é quando finaliza, né, a fase convalescente. E quando o paciente já retorna ao estado saudável, normal, habitual dele. Falando um pouquinho agora sobre a questão do diagnóstico da síndrome, ela é feita principalmente por critérios clínicos, já que não tem um exame específico que vá confirmar. E aí o seu sinal principal é a questão de uma febre alta por mais ou menos 5 dias e que não responde a antibióticos. Então, para fechar esse diagnóstico, a criança ela precisa ter essa febre associada a pelo menos 4 dos 5 sinais clínicos clássicos. Que seriam esses sinais? Conjuntivite bilateral, sem pus, questão também de alteração na mucosa oral, então lábios vermelhos, rachados, a famosa língua em framboesa, alterações também nas extremidades, então inchaço, vermelhidão, despelação, né, descamação nas mãos e nos pés, também questão de erupção, feridas na pele de vários tipos. Tem também a questão de aumento dos gânglios cervicais, geralmente de um lado só, mais ou menos aí 1,5 cm. E além desses sinais, os médicos eles também utilizam de alguns exames laboratoriais para apoiar esse diagnóstico. Então, alguns exames mais comuns que mostram questão de inflamação, como PCR, VHS elevados, também alterações no hemogramas e em fases mais tardias, assim, também aumento do número de plaquetas, né? O ecocardiograma é um outro exame também muito importante, porque vai verificar se tem algum comprometimento cardíaco, principalmente nas artérias coronárias, que é uma complicação realmente bem temida. E essa forma, existe a forma incompleta da doença, que acontece mais em bebês menores de 6 meses, mas aí nessas situações, nem todos esses critérios que eu comentei, eles vão estar presentes. O tratamento da doença de Kawasaki deve ser introduzido no momento do diagnóstico e visa reduzir a inflamação no sistema vascular, principalmente nas artérias coronarianas, prevenindo assim aneurismas, né?
Visa também reduzir a incidência e progressão da doença coronariana e também prevenir a trombose arterial. Agora, primeiro, vamos falar do tratamento farmacológico. Na fase aguda da doença, o tratamento padrão é a imunoglobulina venosa, na dose de 2 gramas por quilo de peso, aplicado por uma infusão contínua de 10 a 12 horas. Junto com esse fármaco, usamos o acetil salicílico, que é a aspirina, para poder reduzir a inflamação. Esse tratamento ele deve começar até o 10º dia de febre ou então após 48 a 72 horas sem febre. Se a criança for alérgica à aspirina, usamos o clopidogrel no lugar. A combinação desses fármacos vai reduzir bastante o risco de aneurismas nas coronárias. E depois da fase aguda, a dose de aspirina vai ser diminuída com um efeito antiplaquetário por cerca de 8 a 6 semanas de uso, ou então até que se confirme que não há problemas nas artérias. Se houver alterações nelas, essa dose menor precisa ser mantida por um tempo indefinido. Cerca de 10% dos casos são refratários ao esquema habitual da gama-globulina e da aspirina. Então, dessa forma, considera-se falha terapêutica a manutenção ou recorrência da febre após 36 horas do término da infusão. Agora falando sobre a fisioterapia, que vai ter um papel super importante na recuperação das crianças com a doença de Kawasaki, especialmente quando surgem complicações. Vai auxiliar na prevenção de problemas cardíacos, como os aneurismas, melhorando a circulação e a função do coração, e também é essencial para aliviar dores, melhorar a flexibilidade e a força muscular, ajudando a criança a voltar às suas atividades do dia a dia. Além disso, a fisioterapia também vai contribuir para melhorar a respiração, a função dos pulmões e a resistência física, que podem ficar um pouco comprometidas pela inflamação. Tudo isso vai ajudar a reduzir o risco de novas crises e a melhorar a qualidade da criança, tanto no aspecto físico quanto no emocional. É importante que a fisioterapia seja parte de um tratamento multidisciplinar, incluindo a pediatria, a cardiologia, a reumatologia, tudo isso para garantir o melhor resultado para as crianças com essa doença. O prognóstico da doença de Kawasaki, quando diagnosticada e tratada precocemente, geralmente é muito bom. O prognóstico geral, quando não tem complicações cardíacas, é cerca de 95% das crianças evoluem muito bem com o tratamento precoce, sem sequelas a longo prazo. E quando tem complicações cardíacas, cerca de 15 a 25% dos casos não tratados podem desenvolver aneurismas de artérias coronárias, o que pode aumentar o risco de infarto do miocárdio, isquemia cardíaca, arritmias, morte súbita e casos graves. Mas existem fatores que influenciam no prognóstico, que seria o tempo para início do tratamento. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, menor o risco de aneurismas. A resposta à imunoglobulina, que crianças que não respondem à primeira dose têm maior risco de complicações. A idade, que lactentes com menos de 1 ano e crianças com mais de 9 anos têm maior chance de complicações. E o sexo masculino, que também é considerado fator de risco para aneurismas coronarianos.